Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas, o primeiro Vamos Juntas de 2021. Uma alegria ter você com a gente, uma alegria ter Dani Leonel de novo aqui com a gente. Muito bom, Dani, obrigada. Estamos com Karine, Neuza mais uma vez não pôde estar, mas em breve ela vai estar sentadinha aqui. Bom, nós escolhemos um assunto para começar o ano, que é inteligência emocional. É algo muito falado, muito importante, mas tem também muita gente que não sabe nem o que é inteligência emocional. E eu quero começar pedindo para você explicar para a gente. Que papel, hein? Eu acho que desse jeito aqui a gente já está explicando o que é inteligência emocional. Perceba que, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no ano que passou, nós estamos sorrindo, né? Nós estamos bem, nós estamos com esperança, nós estamos otimistas. E eu não estou feliz porque eu sorrio, mas eu sorrio porque eu estou feliz. Desse jeito eu começo a compreender o que vem a ser inteligência emocional. Muito se fala sobre controle de emoção. Controle a sua emoção, não chore. Nossa. Como se nós pudéssemos controlar a emoção. E a emoção nós não controlamos. Dizer que eu gerencio a minha emoção não significa que eu a controlo. É quase, eu vou talvez criar um certo desconforto no que eu vou dizer, mas não existe livre-arbítrio no quesito emoção, no emocional. E eu explico. A emoção, ela está muito ligada ao pensamento. Ela começa aqui. Então, através das minhas referências de lembranças que eu tenho um pensamento que me remete àquela lembrança e gera uma emoção. Isso é uma fração de segundos. São 6 segundos para o cérebro dar essa conotação da minha emoção. A partir disso vem o sentimento. E o sentimento é o que eu tenho do pescoço para baixo. A mão que fica fria, a taquicardia, a falta de ar. Então eu tenho um sentimento. Para que eu possa compreender a minha emoção, e aí falando a nível de sensação sobre inteligência emocional, a pergunta que se faz, por exemplo, quando eu sinto medo, né? A minha emoção é o medo, é o nojo, é a surpresa, é a raiva. Para eu compreender, não a emoção, porque essa eu não controlo, mas entender o meu sentimento que vai desencadear uma reação, e essa reação pode ser nociva para dentro, mas também pode ser nociva para fora, em relação ao meu relacionamento externo, eu faço aquela pergunta: o que você sentiu quando teve medo? O que você sentiu quando teve nojo? O que você sentiu quando teve raiva? Então, a perspicácia que deve vir à luz na compreensão da inteligência emocional, ser inteligente emocionalmente, é compreender esse lastro da minha emoção que vai gerar o sentimento e resultar numa determinada ação. Não é fácil. Não, e tem gente que acredita que ser inteligente emocional é você não reagir, é você não chorar, é você não gritar. Não. Se você tem a reação e depois você fica bem, tá tudo certo. É lógico que você pode calibrar isso, mas se você fica em silêncio, em situações que te incomodam e à noite você não dorme, isso não significa que você tem inteligência emocional. Mas não tem aquela história de você refletir antes de falar? Porque às vezes você está com uma raiva muito grande, se você falar naquele momento, você vai falar coisa que não deve. Sim. E depois vai ficar difícil de consertar aquilo, porque você colocou para fora. Mas você já está entendendo aí o seu sentimento. Exatamente. O que eu gosto sempre de assim, minimizando, Daniel Goleman fala assim, que é inteligência emocional, trazer inteligência à sua emoção. Isso já é uma forma. Exato. É você observar qual é a sua reação, você já sabe que você já está com aquele sentimento, você já entendeu que não adianta reagir naquele momento e você estabelece que na hora da raiva não é o momento ali de você discutir. Então, eu preciso respirar, contar até 10,
para você poder ter um diálogo. Um discernimento daquilo tudo. Isso aí já é inteligente. Quando você consegue entender qual é o sentimento, já é inteligência. Porque as pessoas vão passando, vão atropelando, né, as circunstâncias, sequer aceitando e entendendo que aquilo que ela está tendo é uma reação. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu reflito demais. Às vezes eu acho que eu passo do ponto, entendeu? Tudo um aprendizado, já que nós estamos num bate-papo aqui, né? Às vezes, assim, eu tenho uma reação, eu tenho vontade de falar alguma coisa, mas eu fico pensando, se eu falar isso, qual vai ser a reação daquela pessoa? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que ela vai entender? E às vezes eu passo sem falar e eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Mas essa pergunta, as respostas estão dentro de você. Muito obrigada, gente. Vocês me ajudaram muito. Mas é verdade, é você compreender, né? Isso é sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? Quando a gente não consegue definir se aquilo me faz bem ou não. O sequestro emocional é quando eu grito e depois eu me arrependo, né? Então aí é o momento em que tudo fica preto. O sequestro emocional é quando eu não entendo, e o corpo, o pensamento, a emoção é magnífico, porque ela deixa rastros, deixa lastros, né? Começa a observar como que você reage em determinadas situações, mas faz essa pergunta: o que eu senti quando eu tive raiva? E quando você entende o seu sentimento, você começa a perceber qual é o mapeamento e os indicativos que o seu corpo vai dando. Então, isso é treinamento, né? Isso é desenvolvimento emocional, isso é autoconhecimento, isso é perceber-se sem se importar com o outro. Não é sobre o que o outro vai achar, mas é sobre como eu vou permanecer. E quando eu foco no que eu entendo, sem machucar o outro, aí sim eu compreendo que as respostas estão em mim. Eu faço com clareza um mapeamento de todo o meu sentimento, de todo o emocional que vai gerar esse sentimento, e eu consigo definir com o tempo como agir da melhor maneira, para que eu possa dormir tranquila e não me questionar dizendo, eu acho que eu penso demais. Eu acho que eu devia ter falado aquilo. Puxa vida, não falei. Não falei. Exatamente. Porque é o equilíbrio, né? Tudo é você buscar equilíbrio. o equilíbrio. Isso é importante, Sandra, para nosso relacionamento. Isso é importante, a gente estava conversando, eu e Karine aqui, dentro da gestão empresarial, porque muitos empresários entendem que a inteligência emocional não é importante, como não? Se eu for pensar em planejamento estratégico, no topo do planejamento estratégico eu tenho perspectiva financeira, que é o resultado que eu quero alcançar. Abaixo disso, processos com excelência. Abaixo dos processos, antes do processo com excelência é cliente satisfeito. Daí o cliente só está satisfeito se meu processo ele tem excelência. E na base de tudo, eu lido com pessoas e não com coisas. Eu lido com gente. Eu lido com um time, com a minha equipe, com um colaborador. Eu lido com pessoas que têm as suas emoções. Eu lido com pessoas que têm os seus sentimentos. Eu lido com pessoas que chegam no dia de trabalho que no dia anterior talvez teve uma perda. Vamos pensar em 2020, que foram tantas perdas. Então, como eu posso trabalhar no meu time um nível tal de desenvolvimento de inteligência emocional a partir de treinamentos para que eu possa alcançar a alta performance? Quer dizer, você tem que trabalhar, acolher essas pessoas. Óbvio. Você tem que motivar essas pessoas. Óbvio. E se preocupar com isso. Elas precisam ser olhadas, vistas como pessoas únicas, porque ninguém sabe o que o outro está passando. Exatamente. Ninguém sabe o que o outro está vivendo. Ninguém Precisa sabe ter a esse história espaço, né? Para olhar para o outro, para conversar, para conhecer, para entender as habilidades, para saber se a pessoa está satisfeita ali ou se em outro lugar ela iria produzir muito mais. Exatamente. Eu digo que nos negócios muitos empresários contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Geralmente, né? Geralmente isso acontece. E quando você fala de habilidade, a habilidade pode ser desenvolvida. Né? Habilidade, basta eu enxergar. Enxergar qual é a minha dor. Enxergar qual é o meu problema. E enxergando qual é o meu problema, trazer a luz. Trazer a luz, eu te enxergo, eu te enfrento e eu me desenvolvo. Eu acabo entendendo que 2020 foi um ano para que as pessoas, os empresários entendessem
essa gestão emocional, essa necessidade, essa circunstância, né? E eu acredito, humano. Sim, por isso que eu acredito que 2021 vai ser um ano incrível, que todas as pessoas, os empresários do Brasil e mundo, eles tiveram entendimento do quanto é necessário olhar. Porque as empresas falam muito da síndrome de Burnout, que é o presenteísmo. Explica para o nosso telespectador, Karine. Então, a pessoa estar no seu posto de trabalho com a cabeça em outro lugar. Estar ali sem estar presente. Então, isso afeta todos os setores, e aí acaba que, por conta dessa síndrome de Burnout, que tira as pessoas do posto de trabalho, enfim, porque elas estão passando por questões de não estarem focadas, estão passando por questões emocionais. A gente tem perda no PIB, por exemplo. E aí, como que eu, né, que trabalho também com empresas, observei, nesse ano de 2020, a resistência das pessoas, né, dos empresários, entenderem dessa necessidade. E aí, agora eu percebo, assim, já... né, no finalzinho de 2020, as empresas começaram a nos contactar novamente, dizendo, olha, a gente precisa de treinamento nessa área, porque o pessoal está meio abalado. Falei, que bom, né? Bom que está. É isso, tem esse entendimento. Isso, tem mais Meninas, eu vou pedir para você esperar só um minutinho, porque olha lá, já estamos no vermelho, já passamos. Jura, mas a gente fala quase um minuto, gente. A gente já continua. Vamos rapidamente para os comerciais. A gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta no bate-papo muito gostoso e muito importante também sobre inteligência emocional. E a Karine tem um dado aí para passar para a gente, né? Então, eu gosto de ouvir muito Augusto Cury. E Augusto Cury falava, Augusto Cury é médico, psiquiatra e ele é autor de best-sellers aí nessa área da inteligência emocional. Ele fala que em 2001 existe um relatório da Organização Mundial de Saúde, lá em 2001, dizendo que se o mundo continuasse do jeito que estava, naquela correria, aquela coisa toda, o mundo em 20 anos estaria 50% da sua população mundial doente. Isso em 2001. Nossa! Não tinha pandemia, né? Nem se imaginava que isso fosse acontecer. De 5 anos atrás, a gente começou a perceber que estava ficando cada vez mais forte as questões relacionadas à depressão, à ansiedade. A gente estava percebendo isso com mais clareza e aí vem a pandemia. E aí a gente, na pandemia, já vai percebendo que esse número de 50%, que há 5 anos atrás parecia ter batido, ele extrapolou. Com certeza. E muito, por conta de toda uma situação adversa que aconteceu. E aí, o que eu gosto, que trabalho na área da inteligência emocional, que eu gosto de pensar, que até nisso o mundo teve esse aprendizado em 2020. Sim. Porque aí as organizações foram entender de olhar para as pessoas, porque uma empresa é formada de pessoas. Então, as organizações foram entender que era preciso olhar para essas pessoas como pessoas, com um novo olhar e observando que essa história da inteligência emocional, do gerenciamento de emoção, não era algo que se deixava pendurado, né, num cabide na porta da empresa e se entrava, porque antigamente era assim, deixa os seus problemas lá e vem trabalhar. Exatamente, como se isso fosse possível, como se né? fosse nos compartimentos estanques. A gente tem muitos empreendedores e empresários assistindo o nosso programa nesse momento. E a gente sabe que tem muitos que essa ficha talvez ainda não tenha caído. E se essa ficha está caindo agora, e ele pensa, o que eu posso fazer pela minha empresa? E aí? A excelência do desenvolvimento pessoal. E como qual é o passo para ele começar a fazer isso? O passo primeiro é ter clareza, né? Conhecer.
É o que eu disse anteriormente, reconhecer a sua própria dor e entender a sua fragilidade, porque muitos negam essa fragilidade. E para reconhecer a minha fragilidade, eu tenho que entender que eu não sou sozinho, eu tenho que reconhecer o time que está comigo e enxergar esse time. E aqui não tem nenhum aspecto financeiro, tem aspecto gerencial focado no relacionamento de pessoas e não de coisas. É bom que frise nisso. Quando eu faço dessa maneira, Sandra e Karine, eu saio daquela condição do inconsciente incompetente. Porque quando eu não sei, eu nego tanto, eu nem sei que eu não sabia. Eu desconheço que eu não sei, então eu sou inconsciente e incompetente. À medida em que eu vou tendo clareza e que percebo a minha falta de habilidade, percebo o ponto que eu preciso desenvolver, eu subo de nível e passo a ser um consciente incompetente. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu preciso expandir. E que coisa maravilhosa isso, né? Exato, isso Porque é libertador. é o início de tudo. E dentro de um processo, quando eu busco um processo de desenvolvimento humano, que é mais do que um treinamento, porque treinamento é uma parte de desenvolvimento humano, e a gestão de pessoas, o empresário que der passos largos, focado no desenvolvimento humano, ele vai passar por qualquer crise, porque verdadeiramente ele vai ter um time, verdadeiramente ele vai ter uma empresa humanizada. Qual é a face humana da sua empresa? Acho que a pergunta que se estabelece é essa: qual é a face humana da sua empresa? Quem é você diante dessas pessoas? Quem é você diante desse colaborador que perpassou um 2020 de tanta dor e está como você em meio à esperança, buscando a tua própria inteligência, postura e posição emocional pela sua casa e pela sua empresa e seu negócio. Então, quando eu entendo a face humana da minha empresa, eu compreendo que eu estou lidando com gente, eu desenvolvo, eu caminho, eu cresço e fidelizo o meu talento e não retenho o meu talento, né? E o interessante, tem mais um dado aí, e esse dado é de Martin Selling, né, que ele fala sobre a felicidade, que um colaborador feliz, ele é mais produtivo 30%. Cheguei a arrepiar, é verdade. 30% mais produtivo. Então, imagina quando as organizações todas entenderem a importância desse colaborador estar feliz. Ele vai, naturalmente, a produtividade e o resultado, claro que está ligado à produtividade, ela aumenta em 30%. E vocês estão falando nisso, eu vou trazendo para a minha realidade de jornalista, né? Não tem jeito. E está me vindo muito a palavra ouvir, né? Você só vai poder ajudar a pessoa se você ouvir. A vida inteira, no jornalismo, eu dei voz, eu ouvi. Agora, entrando nessa questão da política, você só pode ser um bom político se você ouvir as pessoas, se você de fato se importar com elas, saber conhecer as dores dela para poder ajudar. Eu acho que isso vai para a empresa. Você ouvir o seu colaborador para poder, da de empatia, fato, né, trazer ele para esse time que você fala, que eu acho muito bacana isso, né? Exato. Tornar a empresa um grande time, todo mundo indo para o mesmo lado, torcendo com os mesmos objetivos. Com as suas peculiaridades, com as suas características, com as suas dificuldades, mas somos um time. E tudo isso da felicidade começa no otimismo do líder. Isso é ser líder. O líder, ele não é impositivo, ele tem momentos de imposição. Mas um líder, ele precisa ser otimista. O líder, ele precisa se colocar pronto. O líder, ele precisa estar junto. E mais do que ouvir, Sandra, eu entendi o que você quis dizer com ouvir. Mas você nunca ouviu ninguém. Você escutou as pessoas. Porque quem ouve, esquece. Quem escuta, carrega por uma vida inteira. Então, quando a gente começa a verdadeiramente escutar o outro e se importar, o privilégio está na recompensa que vem chamar o outro pelo nome. Entende? Não é só recompensa. Como é significativo. Lógico isso, que é. né? Não é só uma recompensa financeira, mas é recompensa do acreditar, o recompensa de eu me importo com você, uma recompensa de perguntar, uma recompensa de dizer e chamar o outro pelo nome, de responder um bom dia e de ser parte. Isso é ser gente. E a gente tem que trazer isso para toda a nossa vida, né? Para dentro de casa, para a família.
para tudo. Exatamente. A gestão emocional, ela está presente na vida de toda e qualquer classe da pirâmide, de qualquer lugar do mundo. Então, assim, a gente vai estar... onde tiver gente, a gente precisa gerir esse relacionamento. Para você gerir o relacionamento com o outro, você precisa entender minimamente do seu, né, de como você... de como acontece, né, as suas questões. E aí você começa a olhar para o outro com mais empatia, que é a palavra da vez também, né? Exato. E existem... Desculpa, pode falar. Não, eu sou muito gentil, pode falar. É porque eu vou fazer uma pergunta, talvez eu vou te cortar Sim. aí, mas enfim. Eu queria saber na prática, como é que funciona um trabalho de coaching empresarial? Eu ia falar sobre isso. Existem assessments que avaliam a inteligência emocional de um time, de uma equipe, não é? Em busca da especialidade. Em busca da especialidade. O assessment é uma teste avaliação, isso. de perfil Isso. comportamental. Existe o de perfil comportamental, que na verdade todos nós temos 4 níveis de modalidades ou de dinâmicas de perfis, que é o dominante, influente, estabilidade, cautela, isso dentro do DISC. Tem um assessment voltado para competências comportamentais, que é onde um coaching executivo atua, desenvolvendo habilidades. Exemplo, um líder dentro de uma determinada empresa, ele passa de um cargo de supervisor para diretor. Então, dentro desse novo cargo, ele não consegue lidar emocionalmente com o seu time, porque o seu time o vê ainda como supervisor. De que maneira eu faço isso? Desenvolvendo habilidade através do assessment, que é chamado competência soft skills. E, finalmente, o de inteligência emocional, que entra nesse campo da gestão das competências. Nós todos, dentro das empresas e nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais, devemos lidar aí com um rol aproximado de 21 competências que é possível avaliar. E o coaching executivo, o coaching empresarial, ele permeia exatamente dentro desse campo. Potencializar aquilo que num primeiro momento eu não enxergo. Gente, show! Amei nosso bate-papo, muito é uma bom. delícia. Renderia realmente aí muitos programas. Dani, nós vamos te chamar em outras oportunidades, com certeza. Foi muito gostoso. E fica aí para você de casa refletir, né? A importância da inteligência emocional. Procure saber mais sobre esse assunto. Qualquer coisa, procure as especialistas aqui, tá bom? É isso, gente. Nós ficamos por aqui. A gente se vê amanhã. Um beijão, fiquem com Deus. Um ótimo ano para todos nós. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.